E a informação que vem de Brasília, porque a Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira a medida provisória 1154 deste ano, que prevê a estruturação de ministérios do governo Lula, viu? O placar foi de 337 votos a favor e 125 votos contra. Sim, 337, não, 125, uma abstenção, total 463. Está aprovada a medida provisória na forma do projeto de lei de conversão, ressalvados os destaques. Em seguida, os deputados acataram o destaque apresentado pelo PL pela recriação da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. A medida teve apoio do governo, conforme anunciado pelo líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, né? Precisou ter o apoio do governo para poder passar. Os demais destaques foram rejeitados. A medida provisória agora segue para apreciação do Senado da República e precisa ser aprovada até a meia-noite de hoje, ou então essa medida provisória perderá a validade, viu? Em mais de 2 horas de votação, os parlamentares se posicionaram a favor e contra a MP. Os favoráveis argumentaram que o atual governo tem direito a organizar a estrutura pública da forma que desejar. Já a oposição, os parlamentares contrários, manifestaram que a reestruturação representa o inchaço da esplanada dos ministérios por prever a criação de 37 pastas, sendo 31 ministérios e 6 órgãos, com status de ministério. PL, deputado. Presidente, até agora eu não consegui entender. Nós temos já o Ministério da Agricultura e Pecuária. Aí cria o Ministério do Desenvolvimento Agrário, falando do mesmo tema. Não dá para entender e o Brasil não entende. Até agora ninguém conseguiu explicar qual é a diferença dos dois ministérios. Aí nós temos o ministro Paulo Teixeira, que é colega nosso aqui da Câmara dos Deputados, participa de ato do MST. Parece que criaram um ministério para o MST. Isso é um absurdo, isso é um escárnio em relação ao agro brasileiro. Presidente, o Brasil não aguenta mais tanta incompetência. Um só ministério resolve a questão da agricultura do nosso país. O que aconteceu depois de todos os apoios políticos que Lula teve durante o período de campanha eleitoral? Para encaixar os seus aliados e conseguir ter um mínimo de articulação dentro do Congresso Nacional, foram criadas novas pastas. Não uma, 2, 3, 17. Novos ministérios foram criados da gestão de Bolsonaro para a gestão de Lula, por uma medida provisória ainda no ano passado, durante o período da equipe de transição. Porém, a medida provisória acaba hoje e essa medida precisa ser votada. Perdendo a validade, esses 17 ministérios já criados, já com orçamento, já com projetos em andamento, eles deixariam de existir, voltaria a mesma composição administrativa da gestão de Bolsonaro e os projetos que estão em andamento por conta das novas pastas deixariam também de existir, porque não teriam mais a sua origem, fundamentada ali. E isso poderia estar sendo avaliado pelos deputados. Não dá para simplesmente parar, dá para mudar isso ou aquilo, mas não dá para parar. Mas o que foi avaliado durante todo o dia de ontem, uma votação que se estendeu para a madrugada de hoje, foi quanto eu vou ganhar para dizer sim para o governo federal. É exatamente isso. Lembra do tal orçamento secreto, criticado na campanha eleitoral como o maior escândalo de corrupção do país? Ele continua existindo, agora com o nome de emenda de relator, com pouquíssimas alterações e com a mesma barganha parlamentar que já acontecia, ou até mais escancarada agora, porque fica evidente a necessidade de contrapor o governo para pressionar o governo a liberar mais dinheiro. Tanto que ontem foi uma liberação recorde. Essa votação, até com uma folga, custou quase 2 bilhões de reais para o governo federal. Exatamente. O próprio governo, o governo Lula precisou se mobilizar para essa aprovação mais rápida da MP na Câmara. No início da noite, o presidente Arthur Lira criticou a fala
de articulação, ou a falta de articulação do governo com o tema, e chegou até a colocar em dúvida se essa votação realmente aconteceria, viu? Esse aqui é o valor das emendas, as de ontem, tá? Só ontem foi 1,7 bilhão, né, desse liberado. Esse valor dessas emendas, elas chegam no total para esse ano de mais de 9 bilhões, fora os 18 bilhões deixados ainda por Bolsonaro. E o que está acontecendo é uma pressão do parlamento para que essas emendas sejam liberadas logo. E para quem vai? Porque o que funciona na prática? Que é emenda, para você que não acompanha política diariamente. A emenda é o valor que cada deputado federal ou senador tem direito do orçamento geral para dizer onde ela vai ser investida. Por exemplo, o deputado A consegue 1 milhão, ele diz, esse 1 milhão vai ser construído uma praça lá no Amazonas. Então ele destina e o governo federal tem até o fim do ano para liberar esse valor e para que ele seja executado. Então é um momento de barganha política dos parlamentares pressionarem o governo para conseguir o quanto puderem. E talvez seja justamente isso, seja essa falta de articulação a que Arthur Lira se referia. Esse gráfico aqui, enche a tela, Xande, por favor, para o pessoal de casa ter uma ideia mais ou menos do que a gente está falando, e explica exatamente a mobilização do governo federal no Congresso Nacional, sobretudo na Câmara dos Deputados. Vejam que em janeiro não houve movimentação, a estrutura administrativa está sendo feita. Aí as liberações começaram em fevereiro, mas preste atenção nos valores. 37 milhões em fevereiro, 250 milhões em março, 347 milhões em abril, mas quando a gente vem para maio, que as coisas começaram a caminhar no parlamento, olha como aumentou o valor. 3,1 bilhões de reais no início do dia 29 de maio. Marco fiscal, né? Aqui estava sendo votado ali o arcabouço. Exatamente. O arcabouço custou esse valor, né? E agora, de um dia para o outro, né? Do dia 29 para o dia 30, de 3,1 subiu para 4,8 bilhões aquilo que o governo gastou com emendas. Esse é o total de janeiro para cá. E janeiro também foi zero, porque dezembro foi 18 bilhões liberados ainda do remanescente do governo de Jair Bolsonaro. E aí qual é o principal impasse, uma insatisfação que Arthur Lira se referia ontem? Principalmente contra o ministro da Casa Civil, Rui Costa, porque seria o responsável pela administração desses recursos. Ele disse que não, que a Casa Civil cuida da questão técnica, que esses entraves não seriam determinados por ele. Os parlamentares reclamam que as novas estruturas governamentais, os ministérios criaram uma espécie de bloqueio para assegurar ali de que forma essas emendas vão ser liberadas. Então, não há uma transparência em relação a isso. E é o que tudo indica, o presidente Lula segura essas emendas para a tentativa de negociar, porque a gente terminou maio e já precisou negociar tudo isso daqui, 1,7 bilhão em apenas um dia, fora 270 milhões para as bancadas, né? Partidos políticos, de forma geral, recebendo o orçamento. A gente tem inclusive, o registro no site da Transparência, né? De parte da aplicação, ou pelo menos dos parlamentares beneficiados com essas emendas. A gente tem a lista deles aqui. Dos daqui do Amazonas, né? E olha só quem está ali no primeiro local, no primeiro lugar. A Omar Aziz já teve aí uma liberação bem volumosa, né? Ele está como primeiro lugar e a maior parte dessas funções destinadas é para a saúde, com exceção ali de José Ricardo, que é da remanescente do ano passado, que foi destinada para a agricultura. Omar Aziz já teve nesse ano 1.198.000 reais liberados pelo governo federal, ele que é um dos principais líderes do governo no Senado. Então é o que tem a maior quantia dessas relacionado ao Senado. Na Câmara Federal, o valor é ainda maior. E aí Sidney Leite tem 3 milhões de reais. E ele destinou as emendas dele para atenção básica. Agora, olha Eduardo Braga ali na lista, ali aparece com 29 milhões de reais. Alberto Neto, a gente viu a entrevista dele se colocando contra, né, a aprovação da MP, com 7 milhões em emendas. José Ricardo pode ser ainda É o remanescente. É o remanescente, né? 53 mil. Silas Câmara, 15 milhões. Plínio Valério, 299 mil.
Átila Lins, olha, a quantia 11 milhões de reais, uma quantia volumosa. O capitão Roberto Neto para a saúde, tem mais emenda aqui de 7 milhões, né, que você falou ainda há pouco. Ô Maraziz, ó, aqui aumentou bastante do valor inicial, né, 23 milhões de reais. O que significa? O Maraziz, 23 milhões de reais para a saúde. Significa que ele vai determinar de que forma esse dinheiro vai ser utilizado dentro do Estado, né, qual ele representa, que é o Amazonas. Essas emendas, elas estão sendo negociadas, a maior parte delas, os valores mais volumosos, são para aliados. Há, inclusive, deputados de oposição muito ligados à linha bolsonarista que sequer receberam essa liberação até o momento. Ele tem priorizado, o governo federal tem priorizado as emendas para aliados políticos e para o Centrão. O Centrão são os partidos que, como um girassol, vão migrando de acordo com para onde a luz vai, né? Aí eles mudam de lado junto e seguindo essa mesma prática já bem antiga de fazer essa pressão para conseguir aumentar os recursos diante de uma pressão em cima do governo. Agora, dentro dessa prática, Adriane Diniz, eu não acho que eles vão para onde a onda está melhor, não. Eu acho que são eles que controlam o barco, eles que dizem para onde o barco vai caminhar, como nesse caso aqui, o barco significa a aprovação. Aquilo que será aprovado no Parlamento brasileiro. Em relação ao Executivo, mas quando era um período de aliados, né? Eles eram todos aliados do Bolsonaro até outro dia. Arthur Lira, inclusive, foi o candidato de Bolsonaro e depois virou o candidato de Lula. Então, eles acabam, o presidente é esse, então vamos negociar com esse daqui, as cartas estão na mesa. Infelizmente, a gente chama atenção para essas negociatas todas que estão acontecendo, porque não está sendo analisado o mérito, não está sendo analisado se esses 17 ministérios são importantes, não está sendo analisado o impacto que aconteceria caso eles deixassem de existir, não está sendo analisado se a criação de ministérios que vão cuidar de coisas similares é necessária ou não. Não está sendo analisado dentro dessa proposta, que inclusive já foi aprovada pela Câmara Federal, está a redução das competências do Ministério do Meio Ambiente, está a redução das competências do Ministério dos Povos Originários, né, dos indígenas, que foi criado recentemente. Tudo isso está no meio do bolo. E essas questões do mérito, do que importa, o que não importa para a gente como população, não é levado em consideração. O que está sendo levado em consideração é quanto eu vou ganhar nesse momento para aprovar. E vamos seguir acompanhando para saber se o que foi negociado para essa aprovação na Câmara dos Deputados será suficiente para que a MP seja aprovada hoje também no Senado da República, ou se outras intervenções ou outra rodada de negociação, outras liberações de recursos vão precisar ser feitas. A gente falava ontem que o dia seria de muitas emendas e é provável que isso aconteça também agora com os senadores, porque esse mesmo texto precisa ser votado hoje pelo Senado, né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que votaria até de madrugada, mas que votaria essa medida provisória ainda hoje, né? Porque se não votar hoje também ela perde a validade, então deve ser mais um dia de negociações ou negociatas no governo lá em Brasília para que esse projeto passe. E aí não é a primeira derrota, né? E essa poderia ser a maior das derrotas do governo Lula, porque mexeria com toda a questão administrativa a ponto do presidente ceder ao PL, que fez uma alteração criando, portanto, a FUNASA, recriando a FUNASA. Então a gente vai seguir acompanhando o que deve acontecer ao longo do dia, porque parecem que são termos, às vezes, muito difíceis de serem compreendidos pela população de forma geral, mas o que está acontecendo lá mexe com a nossa vida diretamente, mexe com os investimentos que virão para o Estado, mexe com a estrutura de saúde, de saneamento, de todos os investimentos que podem ser feitos. Quer ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Já se inscreve no canal e pressiona o sininho para receber todas as notificações. A gente se encontra no próximo vídeo.